Senhora Mônica, como todos os depoentes, a gente sempre inicia pela qualificação. Qual o seu nome completo? Meu nome completo é Mônica Alves Correia Carvalho da Silva. A senhora tem residência em qual comarca? Qual é o endereço? Eu moro na Pernambuco 994, apartamento 702, Monte Castelo, Campo Grande. Atualmente exerce qual profissão, qual o local em que exerce sua profissão e se possui outros meios de sustento além de sua profissão? Sim, eu sou produtora rural, né, por origem, e trabalho na Receita Federal como concursada, sou analista tributária. Certo. Bem, senhora Mônica, primeiramente eu gostaria que a senhora pudesse fazer um relato. A senhora está com a sua propriedade invadida ainda? Sim, deputado, eu trouxe uns slides para dar um apoio nesse relato, né? Eu acho que a gente poderia ir passando, eu não sei como é que... Fique à vontade, pode iniciar por passar os vídeos. Eu tenho propriedade invadida desde 2013. Eu trouxe aqui... Qual que é a data que foi adquirida essa propriedade, dona Mônica? Senhora Mônica. Então, eu trouxe aqui algumas telas que vão ficar melhor, porque esse material depois vai ser incorporado ao material da CPI, né? E algumas telas não estão tão legíveis, né? Não estão no tamanho correto para ser exibidas, como essa aí, por exemplo, que veio de um outro arquivo, né? Onde eu faço uma retrospectiva histórica tanto da nossa área quanto da aldeia lá IPEG, que é a chamada, né, Toné IPEG. Essa primeira aquisição da família, eu sou a 5ª geração, foi em 1873, né? Então nós temos aí 142 anos de convivência, somos lindeiros com os índios Terena lá na aldeia IPEG Bananal, né? E agora a aldeia nova, né? Também foram criadas outras aldeias depois originalmente Toné IPEG, Lagoinhas mais antigas, né? E ali nesse slide vocês podem ver que essa compra foi feita na época das Seis Marias, ainda era Seis Marias Cutap, que se chamava, depois mudou para Fazenda Esperança, né? E foram feitas as divisões normais dentro das gerações, né? Como eu disse, eu sou a 5ª geração. E desde lá veio sendo feitas essas divisões, era uma Seis Marias, foi regularizada pela Lei de Terras de 1850. E desde esse primeiro documento, né, de registro de matrículas e tudo, já a menção da divisa com a aldeia IPEG. Então, todo mundo já sabia exatamente onde estavam localizados quem e quem, né? De que lado estavam os indígenas e onde estavam os produtores rurais, né? Essa aldeia lá de Toné IPEG, ela foi demarcada por Rondon em 1905 e foram feitos diversos estudos de aviventação, que se chama aviventação, que é quando a comunidade requisita a verificação das demarcações, se está certo, se a linha está correndo no lugar certo, se os marcos estão nos lugares certos. Então, foram feitos diversos trabalhos, depois vocês vão ter a oportunidade de ver nos slides, em 1914, 1984, 1989, e em 1992, 94, realmente ela foi registrada lá, porque a regularização das aldeias vai desde a demarcação, a homologação, e o registro no patrimônio da União. Então, essa aldeia de Toné IPEG já passou por todo esse processo, que finalizou em 1994 com 6.461 hectares. 6.461 hectares. E em 2004 foi feita a portaria solicitando a ampliação da reserva. Então, nesse processo da FUNAI, a pretensão é ampliar para 33.900 hectares essa área da aldeia, né? Então, esse retrospecto apenas para mostrar para vocês esses documentos, claro, está no registro de terras aí do Estado, né? A minha matrícula, né, de aquisição.
E tudo pode ser comprovado, são registros públicos, né, que podem ser comprovados facilmente. Apenas para mostrar que todos sabem que não é uma terra indígena, é uma pretensão de ampliação de reserva, né, sem entrar no mérito da questão. Aí um pequeno extrato da escritura, da matrícula, da escritura original de compra e venda de 1873, onde eu destaco lá o meu antepassado, o capitão Estevão Alves Correia, né? E essa aquisição são matrículas, esses documentos são todos manuscritos, né? Uma letra difícil da gente decifrar, mas estão compondo esse processo todo da pretensão da FUNAI quando a gente entrou com o contraditório, né? São documentos muito antigos mesmo. E na época, pela lei de terras, você tinha que cumprir umas certas exigências para ser confirmado na terra, se você tinha morada habitual, se tinha plantação, se tinha lá os seus... Então, tudo isso foi verificado ali naquela matrícula lá, na continuidade dela. Apenas como uma ilustração histórica, né? Aí, nesses 2 próximos slides, eu trouxe uma comprovação de como era a nossa convivência lá na região, né? Sempre fomos vizinhos, sempre convivemos bem, nunca houve um registro de litígio, houve nenhuma animosidade entre nós, pelo contrário, era um regime de colaboração intensivo, porque onde o Estado não comparece, onde o Estado não alcança, quem tem que se manter são os próprios, vamos dizer, locais, né? E, na verdade, nós sempre fomos locais ali. Meu pai sempre morou na fazenda, meu avô também, né? Nossa geração é que já teve essa oportunidade de sair, fazer o estudo fora e se profissionalizar em outras áreas, mantendo, claro, esse vínculo sempre com essa terra, né? Então, essa convivência nunca houve nada de animosidade, nunca houve nenhuma briga no litígio, a convivência sempre boa, pacífica, a gente se ajudando em forma colaborativa, né? Aí tem um convite, esse slide é um convite para que o Nilton, meu esposo, fosse patrono lá na aldeia Bananal de uma formatura, né? De uma formatura de ensino fundamental, o ensino regular, né? E ele fala, as pessoas convidam ele com o motivo do reconhecimento que temos pelas suas atitudes de cooperativismo, respeito para com os povos indígenas, sendo que sempre que procurado não mede esforços para auxiliar. Então, isso é de 2011, essa primeira tela aí da aldeia Bananal. Nós temos uma outra tela também como convite para ser patrono, né, da aldeia IPEG. Assim, aí que veio o destaque aí para o que estava escrito lá no convite, né, falando sobre essa convivência, como era boa entre nós como vizinhos, né. Na segunda tela também um convite para ser patrono da educação de jovens e adultos, lá em 2007, agora na aldeia IPEG, né? Então, assim como o Baixa relatou, e a família do Baixa também, que teve longa convivência ali, não há como, se você não vive bem com seus vizinhos, você não fica muito tempo na área, né? E essa convivência realmente sempre foi produtiva, colaborativa, né? Troca de serviços, né? Socorro médico. Então, sempre onde não há estrada, onde não há luz elétrica, né? Onde não há médicos, onde o Estado não te atende, os vizinhos têm que se atender. E isso foi até a época em que houve a invasão. E a invasão aconteceu no dia 31 de maio de 2013, um dia depois da fatalidade acontecida lá com o Osiel, na reintegração lá da Fazenda Buriti, né? Aconteceu um dia depois. Então, nós
Já tínhamos rumores da invasão, porque a invasão, como método e como forma de exigir direitos, não é uma unanimidade dentro da aldeia, né? Então, nós temos, como dissemos, a convivência, como disse, na convivência boa. E temos muitos conhecidos dentro da aldeia, nossos funcionários todos indígenas também, com familiares lá, frequentando a aldeia normalmente, né, nos eventos esportivos, eventos religiosos, familiares também, né, muitos com familiares lá, voltavam no final de semana, estavam sempre ali, estavam sempre por ali. Então, nós tínhamos informação, havia rumores da invasão, e estávamos eu, meu esposo e a família dos trabalhadores, né, dos funcionários, dos colaboradores, né? E amanhecemos com um grupo de terenas lá no pátio da fazenda, do dia 31 de maio, com os rostos pintados, com aquelas toucas ninja, né, com pinturas, rostos cobertos, e uma estranha forma, né, de adentrar ali a nossa propriedade, e fomos ao encontro deles no pátio. E lá nos foi dito que havia uma lei terena, e nessa lei terena, nós estávamos em território tereno, pelas leis terenas, e que aquela era uma invasão pacífica. Então, algumas coisas chamam a atenção aí, nesta forma de organização, nessa forma de se posicionar para nós, né? E foi aí que tentamos, né, iniciar uma negociação ali, uma conversa com esse grupo, primeiro grupo que entrou, um grupo de homens, né, majoritariamente, todos gravando o tempo inteiro, né, as nossas manifestações, celulares, gravadores também. E ao longo o meu esposo falou para eles que a gente era lenha de uma mesma fogueira, que outros ateavam, incendiavam e não estavam presentes para ver e para acompanhar esta fogueira, né? E nós íamos nos arder ali até que nos consumíssemos todos, a menos que a gente procurasse uma solução conjunta para essa situação, né? E se propôs até, inclusive, fazer uma comissão, e ele, e para os produtores, os indígenas em Brasília, conversar e tal. A gente estava tentando uma saída que evitasse esse conflito, essa violência que foi, porque, apesar de invasão pacífica, não existe invasão pacífica, né? E mesmo isso foi demonstrado ao longo de toda a invasão, né? E passamos 2 dias lá, tentando as saídas jurídicas, tentando o convencimento dos indígenas também. E, ao longo desses 2 dias, esse clima foi se acentuando, foi ficando mais violento. E houve, né, a observação dessa organização, dessa estratégia, de como eles faziam. Em alguns momentos, eles se retiravam da fazenda, ficavam no corredor. De repente, parecia que havia um comando, eles voltavam de novo para a área dentro da fazenda, né? Vocês permaneceram 2 dias lá? Lá na sede, sim. Mas era um confinamento, né? A gente não podia sair, né, da sede, os índios todos ali pelo pátio, no clima de confraternização também. Aí foram chegando as crianças, foram chegando as mulheres, a juventude, roda de tereré, né, confraternizando mesmo. E música, né? Foi isso as 2 semanas. Carros oficiais, inclusive, ônibus, motos, né? Ônibus também de outros lugares. A gente sabia que tinha também a ajuda de outras aldeias, né? Porque quando há uma invasão, eles convocam também. Isso é um modus operandi normal, né? E no final desse prazo houve um fato marcante, né? Que fez a gente se precipitou, né, a nossa decisão de sair, porque a gente tinha uma decisão firme de não abandonar a nossa área, né? E ao final desse período, meu filho mais velho tentou entrar na área e ele foi perseguido por dentro do mato, junto com outro funcionário nosso, por índios, né, com porrete, com faca, com sei lá mais o que, né, flechas, né? E ele foi perseguido e isso foi muito tenso para todos nós, né? Nós vimos os índios todos se movimentando para correr atrás dele e tudo. E o meu
meu esposo se dirigiu a um grupo que estava, de homens, né, que estava lá na frente da fazenda, e falou: olha, eu sou pai como vocês também são. E vocês sabem, filho, como é que é, né? Não obedece a gente e a gente não tem tanto controle como gostaria, né? Mas é meu filho, é o meu filho que está ali. E nesse momento a gente decidiu que ia sair mesmo, e um índio chegou para ele e repetiu essa mesma coisa, que segundo as leis terenas, nós estávamos no território deles e que aquele território era por direito, e os nossos direitos constitucionais brasileiros, a nossa lei brasileira, não valia naquele território, né? Então, isso foi um susto muito grande, uma surpresa. E aí nós conhecemos o Luiz Henrique Eloy, que foi o que fez essa afirmação lá para o meu esposo, lá nesse evento do meu menino, né? O Luiz Eloy é advogado, ele é formado pela UCDB, Universidade Católica aqui de Campo Grande, né? Atualmente ele é mestre, né? Mestre em Direito, e atualmente ele faz doutorado, ele é doutorando pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Luiz Henrique Eloy, ele se autodenomina e se autodefine como um membro do CIMI, né, como um funcionário do CIMI. E isso é corroborado em várias outras telas que eu trouxe aqui, né, nesse sentido também. E aí nós tomamos contato, depois em pesquisas também, e fomos saber quem que era o advogado, Luiz Henrique, quem que era a pessoa, qual que era a atuação dele. E tivemos contato com todos esses, como essa tela, né, do blog da Amazônia, né, que fala sobre a atuação dele no CIMI. A outra tela do Museu do Índio, convidando para eventos, né, palestras, né, também, onde ele se define como funcionário do CIMI, trabalhando para o CIMI, colaborador do CIMI, né? Então, Luiz Henrique Eloy, na dita retomada, invasão de verdade, da Fazenda Esperança, o início da invasão das terras que fazem parte dessa pleito de ampliação de reserva, né, para 33.900 hectares. A Esperança foi a primeira fazenda a ser invadida dentro dessa pretensão, né? Ele agora, advogado, se auto-qualificando como membro do CIMI, né? Não podemos dizer que ele desconhece as leis, né? Já que é um advogado e um mestre, conhece as leis do país, né? Ele falar que das leis terenas ali na invasão, para o meu esposo, é sintomático, né? Aí essa outra tela também, né, do Museu do Índio, onde ele se qualifica como membro do CIMI. O Luiz Henrique Eloy é uma liderança incontestável ali nos terenas, né? Homenageado em várias ocasiões, ele toma à frente de várias manifestações, ele se manifesta nas assembleias terenas todas, está à frente de toda essa organização, né? Mesmo porque deve ter essa facilidade, né, da questão de advogado, né? E membro ativo também ali dentro da invasão, no pátio da Fazenda Esperança, essa dança que ele faz aí, a dança típica lá dos terenas, né? Então, o doutor advogado Luiz Henrique Eloy, membro do CIMI, liderança indígena, liderança na invasão da Fazenda Esperança, né? E aí nós conhecemos a participação de membros do CIMI, efetivamente, dentro dessas invasões, né?
um relacionamento também estreito com membros da Igreja Católica, né? Como não poderia deixar de ser, já que o CIMI é também vinculado à CNBB, né? Oriundo da Igreja Católica. Algumas Dom Dimas, algumas manifestações dele com as, vamos dizer assim, as pessoas atuantes da Igreja Católica, né? E aí o Luiz Henrique, na sua tese de mestrado, ele fala de muitas situações, ele descreve algumas situações onde se pode ver que parece que há uma tentativa de fazer, de criar toda uma justificativa teórica, um embasamento teórico, um embasamento técnico, para haver um convencimento também das comunidades, porque, como eu disse, a invasão como prática não é uma unanimidade dentro das aldeias, né? Há alguns que não concordam. É claro que terra todo mundo quer, com certeza, qualquer um de nós, se oferecesse, aceitaria, né? Terra todos querem, mas não a invasão como é feita, não como é organizada, não como ela é efetivada, e as suas derivações com os saques que acontecem, com o abate de animais que acontece, né? E com o total descontrole desta população dentro de uma área que ele sabidamente tem conhecimento que não lhes pertence, que não é a área indígena. Então, há uma construção de uma tese de mestrado onde ele define algumas coisas, onde ele explana, explica, e ele cita nomes também. E a gente tirou alguns textos, aqui algumas partes do texto, né? Como é sabido, né, nessa discussão jurídica da teoria do indigenato, né? Ele discute há uma linha que discute essa teoria do indigenato, onde a propriedade é congênita ao indígena e tal, e aí uma outra teoria que é a teoria da Constituição, que diz lá que estabelece o marco temporal, né? E ele faz o trabalho dele, discute essa distinção entre a posse constitucional indígena e a posse regulada pelo direito civil brasileiro, né? Acontece que essa posse, essa discussão que se faz no trabalho, mais serve para justificar a retomada, como eles dizem, né? São as invasões, mas serve para justificar e para dar um embasamento jurídico a isso do que propriamente a discussão jurídica, né? E no outro trecho ele diz assim: levando-se em conta que o pesquisador integra uma das comunidades, a pesquisa de campo foi concebida e realizada em estreita associação entre a participação e a tomada de ação, com vistas à resolução dos problemas coletivos. Então, o Dr. Luiz estava, na verdade, na prática e na teoria ali dentro da invasão. Dr. Luiz, participante do CIMI, né? Ali nós já vemos, então, a defesa dessa tese, que foi o início ali da defesa da tese. Essa defesa de tese foi feita dentro da invasão da Fazenda Esperança. Não que não tivéssemos feito nossos esforços jurídicos para impedir esse tipo de situação, mas realmente não houve a colaboração, né, da Justiça também nesse sentido, e foi feita, na verdade, um esforço muito grande para que ele fizesse esse acontecimento inédito, que seria essa defesa de tese dentro da invasão, né? E ali nós vemos aí que não foi só a comunidade que compareceu nessa defesa de tese, né? Teve todo o apoio da Universidade Católica Dom Bosco, no sentido de comparecimento dos professores, do corpo discente, do corpo docente, né?
de convidados, de professores, de alunos também estrangeiros, né? Alunos de intercâmbio, estrangeiros estavam ali também. Então, dentro da invasão da Fazenda Esperança, não apenas mais indígenas, vizinhos, mas toda sorte de convidados, né? Toda sorte de estrangeiros, vamos dizer assim, toda sorte de não índios, né? Dentro um acontecimento mesmo, um acontecimento cultural muito louvável, que não tem por que reprimir uma manifestação, né? Um crescimento cultural como esse e a vantagem que isso trará para a comunidade indígena, né? Para a comunidade do Dr. Luiz Henrique, mas o momento e o local totalmente desapropriado, né? Dentro de uma invasão. Lá nos agradecimentos da tese, né? E ele cita vários indígenas que estavam, indígenas lá de Bananal, de Ipeg, Lagoinha, Aldeia Nova, né? Vários indígenas como Mauro Paz, Isaías Francisco, que são conhecidos nossos, João da Silva, o Wilson Cândido, e ele faz agradecimentos a esses indígenas invasores, faz agradecimentos e faz homenagens dentro de uma tese de mestrado. E agradece a família Cime também, das figuras do Flávio, do Geraldo, uma Joana e alguns outros ali que estão nominados. Essa tese de mestrado pode ser acessada naquele link ali que está no rodapé lá do slide, né? Nesse próximo slide, a gente traz aqui outro trecho da dissertação, onde ele diz que a participação dos professores acadêmicos na luta pela terra garante também uma proteção aos caciques e líderes de retomadas, por estes fazem uma espécie de blindagem de suas lideranças. Então, nós teríamos aí, na linha de frente, acadêmicos, no segundo momento, professores, e ao centro, protegidos, caciques e lideranças. Proteção contra as violências que eles dizem sofrer nas suas invasões, nas invasões que são efetuadas, né? Isso acontece realmente, as escolas são fechadas quando há invasões, as escolas são fechadas, as crianças e os jovens acompanham seus professores, seus diretores, seus pais, seus irmãos, seus avós, seus tios, nas invasões, né? E a gente fica com muita dúvida de a que ponto que vai levar isso quando escolas são fechadas para crianças e jovens participarem de invasões, ou crianças e jovens admirarem aqueles que estão em invasões de terras que são legalmente tituladas, né? Então, existe mesmo esse relato que ele faz dentro da tese de mestrado dele, né? E essa blindagem lá na Esperança aconteceu ali, tem algumas fotos, essas são o acampamento que se formou ali na frente do pátio, né? Temos professores que foram lá, vocês podem ver que há uma descrição das atividades em inglês, né? Em inglês, essa descrição das atividades que foram feitas ali, né? E no segundo momento, também professores trabalhando, né, dentro das barracas, né? E com certeza essas fotos rendem muitos dividendos no exterior, né? Porque a indústria da seca pode estar se acabando, pode ter diminuído, mas a indústria do índio está em franco progresso, em pleno crescimento, e professores trabalhando de uma forma tão precária como aparece aí, debaixo de lona, né? Na chuva, no frio, fez muito frio nesses primeiros dias de invasão, muito frio, um frio atípico na região aqui, até para o estado, né? E esse trabalho aí, em condições desta forma, aí vai render muitos dividendos, né, para
para as pessoas que estão aí na linha de frente dessa indústria. Preocupação também, né, deixando a educação como está sendo feita, né, que haveria de ser uma prioridade, né, deixando a educação e dando ênfase a toda essa ação violenta, do jeito como ela é feita, né, violenta. Como serão essas próximas gerações? Como crescerão esses jovens? Já são jovens agora, aqueles que pegaram as primeiras invasões. Como crescerão essas crianças? Né? Com base em que teremos, talvez, crianças bomba indígenas daqui a um tempo? Teremos, talvez, UPPs indígenas daqui a um tempo? Nesse próximo slide, outro registro que se faz aqui também, retirado de um trecho lá da dissertação, da tese de mestrado, é o intercâmbio entre as etnias, né? E ele relata o líder Babau Tupinambá e Nailton Pataxó, ambos do estado da Bahia, ambos invasores também. Estiveram aqui na terra indígena Buriti em maio de 2013, numa dessas reuniões, nas grandes assembleias que são feitas pelos terenas, né? Em trocas de experiências, né? E a gente também se pergunta que experiência estarão trocando esses indígenas, né? É claro que nada contra o intercâmbio cultural, o intercâmbio entre as etnias, o intercâmbio entre os brasileiros, né? Mas não com este tipo de conhecimento, né? Não com esse tipo de informação que a gente supõe que eles tenham trocado, né? A logística da organização. E aqui ele faz uma defesa das retomadas. Onde diz que nos últimos anos tem se intensificado as chamadas retomadas de terras por parte de comunidades indígenas. As retomadas são instrumentos próprios e legítimos dos povos indígenas. Então, a justiça com as próprias mãos é legítimo, então não esperar a decisão judicial é legítimo. E isso dito por um advogado mestre, membro do CIMI, líder na sua comunidade, líder em outras comunidades, porque o Dr. Eloy, ele também faz essa divulgação toda de uma forma internacional, né? Isso não é difícil de ver, de se comprovar pela mídia, né? E no próximo slide ele defende essas retomadas, ele defende os intercâmbios entre também invasores, né, que são os da Bahia. E na próximo slide ele se posiciona lá na Ivi-Catu, que é uma invasão lá do sul do estado, né? Então, o CIMI também presente e fazendo intercâmbio também ali nas invasões do sul do estado. E aí nós temos como não poderia deixar de ser, há sempre divergência, né? Conhecemos algumas divergências dos métodos da invasão e conhecemos divergências também entre os companheiros da invasão, né? Um dos companheiros da invasão é o Ramiro Luiz Mendes, e ele fez uma representação contra o advogado Eloy. E nessa representação que está na OAB, né, ele qualifica o Eloy como representante do CIMI. Presença do advogado Luiz Eloy, que se apresenta como representante do CIMI. E ele reclama que o Eloy estaria orientando os indígenas a adentrarem em outras propriedades, estaria incitando desta forma. E isso aconteceu realmente depois da invasão de nossa propriedade. Outras áreas ali dessa pretensão de ampliação foram invadidas, como Maria do Carmo, Cristalina, Persistência, e o próprio distrito de Toné,
também foi ameaçado e foi contida esta invasão. O distrito de Toné é um patrimôniozinho onde residem alguns brasileiros também, né? Esse outro slide é uma disputa pela sede da Fazendinha, que também é dentro da Fazenda Esperança, né? Também briga entre os próprios companheiros, os próprios parentes, como eles se chamam, por disputas das casas lá da Esperança. Gostaria, então, de mostrar, eu tenho o tempo terminando, né? Gostaria apenas de mostrar esse último slide, porque os dois últimos slides que finalizam falam sobre ONGs também que participam desta incitação, que é a CTI e o ISA. Isso vai ficar de registro aqui para os deputados analisarem esse material depois. Vinculação dessas ONGs em cargos na FUNAI. Então, há uma alternância entre ocupar cargo dentro das ONGs e ocupar cargo dentro da FUNAI, né? E as ONGs quase familiares, né? Com famílias inteiras ali participando das ONGs. Eu queria mostrar apenas mais esse e-mail, onde o senhor Luiz Eloy, advogado, ele transmite uma carta do povo terena, onde fala lá que, enquanto o ministro da Justiça não assinar nossa portaria, continuaríamos retomando fazenda por fazenda, que incide em nosso território. E ele passa esse e-mail para muitas pessoas, né? O presidente da FUNAI, o próprio Emerson Calife, o deputado Pedro Kemp, a advogada Sâmia, né? E passa para o Quintino, da FamaSul, passa para muitas pessoas isso aí. Isso é uma ameaça feita, assinada e também apoiada por um membro do CIMI, onde a gente passa a concluir que há indícios suficientes, documentais, fotográficos, na mídia, que indicam a presença de representantes dos CIMIs nas invasões indígenas, no mínimo de Toné e Pegue. Há uma liderança, há um planejamento, há uma organização sistemática do modus operandi dessas invasões. E também a presença das ONGs, outras ONGs, em estreito relacionamento com órgãos governamentais. Miriam, quando foi... Mônica, por favor. Desculpa, Mônica. São irmãs e eu sempre confundo as duas. Me desculpe. Mônica, a primeira vez que vocês ouviram falar no CIMI foi na época da invasão? Anteriormente, vocês não tinham ouvido falar? Foi na época da invasão. Na verdade, em tempos passados, o que ouvia muito era a influência da Igreja Católica, e isso foi sentido muito fortemente a partir de 1978. Nós tínhamos até guardado um folheto, escrito até sobre o CIMI, mas é que ninguém, na verdade, dava muita importância para essa situação na época, onde havia uma clara tentativa de criminalização dos produtores rurais, né, de imputação de culpa aos produtores rurais pela Igreja Católica dentro de uma missa, até era um folheto de missa que ficou guardado muito tempo, e na época da invasão a gente teve que retirar as coisas da fazenda, e muitos documentos também a gente descartou. Foi uma coisa muito traumática essa saída da Fazenda Esperança, né? Mas, na verdade, essa influência vinha por meio das pastorais, Pastoral da Terra, aquelas comissões de base, né, da Igreja Católica. Dentro da sua área invadida, quando houve a invasão, vocês notaram presença de indígenas estranhos? Sim, havia indígenas de outras aldeias. É isso que se refere? Isso. Indígenas de outras aldeias, sim. Mesmo porque não há contingente suficiente para ocupar, eles teriam que esvaziar uma aldeia para ocupar, né, a propriedade com
condições, porque ali numa invasão dessa não tem estrutura nenhuma, né? Quer dizer, as pessoas saem das suas casas, que fica ali a 2 quilômetros da sua cama, para ir dormir numa tenda debaixo de chuva, de frio, trazem de outras regiões e dão o suporte para que as pessoas permaneçam nas invasões. A senhora já tinha ouvido falar em Lei Terena anteriormente a isso? Nunca. Foi quem trouxe, isso foi Luiz Henrique Eloy. Na verdade, isso foi dito para a gente, no primeiro contato que a gente teve, a gente saiu, fomos ao encontro dos indígenas no pátio da fazenda, madrugada, e isso nos foi dito por um outro indígena que não o Eloy, que havia uma lei terena e pelas leis terenas, era um discurso, né? Pelas leis terenas, sim, nós estávamos em território deles. E isso foi repetido pelo Luiz Eloy no evento quando meu marido se dirigiu aos adultos para defender o filho, né? Dizer que o filho estava ali sendo perseguido e tal. A mesma fala dita por um integrante do CIMI. Repetida pelo integrante do CIMI. Certo. A senhora também falou que lá tinha celulares, gravadores. Tinham brancos ali? O tempo todo gravando e anotando, diretores de escola, professores, anotando, mas gravando, indígenas, filmando indígenas. Todos indígenas? Indígenas. Não vi branco. Neste primeiro momento, não vi branco. Certo. Deputado Pedro Kemp, gostaria de fazer algum questionamento? Dona Mônica, a senhora disse que o doutor Luiz Henrique Eloy é uma liderança indígena. Sim. A senhora tem conhecimento que ele liderou essa ocupação da sua fazenda? Que liderou... Ostensivamente, não, porque quem chegou primeiro lá, ele não estava nesse primeiro grupo que chegou lá, mas ele esteve conosco na sede da fazenda. Né? Ele esteve conosco, estava no grupo de invasores. Vocês ficaram lá 2 dias? 2 dias. E nesses 2 dias... Esteve lá na varanda da fazenda, sentado com a gente. Esteve lá quando meu marido foi falar para defender o meu filho e tudo. E a senhora tem informações da participação dele no planejamento, na organização dessa ocupação da fazenda? Olha, indícios há, porque ele participa e ele tem todo o conhecimento jurídico necessário, como o senhor pode ver na tese, deputado, na tese dele, vale a pena ler. Ele tem todo esse conhecimento jurídico e é uma linha de pensamento jurídico, né? E ele tem habilidades, ele defende a causa, aliás, né? Como não poderia deixar de ser, ele defende a causa em órgãos internacionais, né? Ele viaja, ele faz palestras, ele é mestre, né? Então, para eles, não há dificuldade nenhuma em se manifestar em várias ocasiões, nas assembleias terenas, nas grandes assembleias, né? E não tenho dúvida dessa influência, com certeza. E a senhora disse que ele é também integrante do CIMI. Ele se diz integrante, ele se diz. Ele se qualifica como integrante. Os blogs qualificam ele como integrante do CIMI, né? E ele, nesse caso, nesse fato que aconteceu, a senhora entende que ele atuava como uma liderança indígena ou como um funcionário do CIMI? Ele atuava num grande combo, num combinado. Como diz a tese dele aqui num pedaço, né? Por ser participante... Espera um minutinho só. A pesquisa pautou-se na abordagem quali-quantitativa, tal, levando-se em conta que o pesquisador integra uma das comunidades. A pesquisa de campo foi concebida e realizada em estreita associação entre a participação e a tomada de ação, com vista à resolução do problema coletivo. Então, acredito que ele participava, claro, com duas
dois focos, né? Participava, sim, como integrante, participava como membro do CIMI. Sim, eu estou fazendo essa pergunta porque, assim, nós precisamos distinguir, né, o que é uma atuação enquanto liderança indígena, ele participando ativamente ali das decisões na comunidade, né, ele como membro da comunidade indígena, né, e uma decisão do Conselho Indigenista Missionário, se ele estava ali cumprindo uma determinação do CIMI, né, ou se ele estava atuando enquanto membro da comunidade indígena. Eu acho que isso os membros lá da comunidade vão poder dizer, porque a gente de fora escuta o que eles falam, né? O próprio Chico Ramiro, que estava com ele na invasão, que também foi mencionado por ele na tese, e disse que o Eloy se diz representante do CIMI, quer dizer, que era uma qualificação que ele mesmo assumia para si, né? E é a qualificação que a mídia comprou e é a qualificação que nós também detectamos em vários documentos, né? Sim. Eu estou dizendo porque a informação que eu tenho, né, conheço o Dr. Luiz Henrique Eloy, e ele foi assessor jurídico do CIMI, ele foi funcionário do CIMI, né? Então, por isso eu estou perguntando, porque a senhora é da região, né, teve uma convivência com a comunidade indígena, queria saber até que ponto ele estava atuando ali enquanto funcionário do CIMI ou como liderança indígena, que a senhora mostrou os slides, ele aclamado, homenageado pela comunidade, né, como uma liderança, né, da comunidade indígena. Então, até que ponto ele estava ali atuando, né, representando a comunidade ou atuando seguindo uma determinação do CIMI? Né? Representando a comunidade... Bom, talvez ele mesmo possa dizer, né? Isso. Sim. Aí. Ele já foi convocado aqui, inclusive, né? Ele foi aprovado, o nome dele foi aprovado já. Sim, era isso. Muito obrigado. Deputado Paulo Corrêa. Nenhuma pergunta. Alô? Certo. Luiz Henrique Eloy se coloca como integrante do CIMI. Isso ficou bem claro. Ele se qualifica no Facebook como integrante do CIMI. Ele é reconhecido pelos próprios parceiros, os próprios, como se diz, a família, né, indígena, como integrante do CIMI. E em várias postagens, vários blogs, como trabalhando para o CIMI, né? Então, acredito que ele tem toda essa linhagem, né, da Universidade Católica Dom Bosco. Na sua concepção, o CIMI, na sua região, é um dos incitadores? Ele incita as invasões? Por tudo que você já ouviu, por tudo que você já viveu? Por tudo que eu vi ali, sendo ele um representante, estando ali dentro da invasão, estando vinculado ao CIMI da forma como está, acredito que sim. A participação foi essencial nessa organização, nessa incitação mesmo, nesse ódio. Aquela pesquisa que ele fez foi após a invasão? Não, foi durante, né? A apresentação da tese foi após a invasão. Após a invasão. A pesquisa veio vindo, né? Já havia uma pesquisa de mestrado. Já havia anteriormente uma pesquisa... Isso. E ela mas que não era dentro da área invadida, e sim... Não, era uma pesquisa né, de mestrado. E certo. Aí a ênfase foi que ele fez questão de defender essa tese lá na área invadida, né? Que foi uma coisa emblemática, acredito, para os que estão buscando essa solução violenta, né? E essa solução... A senhora apresentou uma fotografia com o Dom Dimas. Essa fotografia foi dentro da área invadida? Não. Não foi dentro. Aquela fotografia com as freiras foi dentro da área invadida? As freiras, eu acredito que tenha sido dentro da aldeia. Não tem certeza? Foi. Dentro da área invadida, eu creio que não. Certo. Está ótimo, então.
Bom, eu me dou por satisfeita, se todos os deputados... Uma última pergunta, eu me esqueci, é sobre aquele último slide que a senhora apresentou, uma carta do povo terreno, alguma coisa assim, inclusive diz que o doutor Luiz Henrique Eloy passou para vários e-mails, inclusive o meu. Sim, O que diz essa carta? Essa é uma carta aberta do Conselho do Povo Terreno sobre Toné e PEG, dizendo que, enquanto o ministro da Justiça não assinar a portaria declaratória, continuaremos retomando fazenda por fazenda, que incide o nosso território, e faremos a autodemarcação do território tradicional. Autodemarcação é outro eufemismo para invasão. Certo. Né? Obrigado. Eu quero agradecer, dona